boa noite. Hoje é terça-feira, 11 de junho. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Pedidos de demissão. 7 milhões de brasileiros deixaram seus empregos voluntariamente em 2023. Dengue. Avaliação de densidade larvária deixa Taubaté em sinal de alerta. E ainda os cuidados com as decorações das festas juninas nas fiações elétricas. O Jornal da TV Tati está no ar. O mercado de trabalho está mudando e o número de pessoas que decidiram pedir demissão surpreende. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, só no ano passado, mais de 7 milhões de brasileiros decidiram voluntariamente deixar seus empregos. Há um ano, a Sheila tomava uma atitude importante na vida profissional. Pedia a demissão do local que trabalhava para abrir a própria farmácia. Eu sou farmacêutica, mas sempre tive uma veia empreendedora. E aí, quando foi ano passado, eu trabalhava numa farmácia e aí eu falei, eu acho que eu consigo montar a minha própria farmácia. Devido, assim, a uma qualidade de vida melhor, né? Sou mãe de 2 meninos, então, assim, tá acompanhando mais eles na escola. E aí, falei assim, vamos lá, né? Para esse desafio de montar uma farmácia. Só no ano passado, mais de 7 milhões de pessoas pediram demissão. De acordo com o Ministério do Trabalho, este é o maior número de desligamentos em 20 anos. Esta especialista pontua as principais causas de tantas demissões. Um dos motivos, um dos principais é porque buscam melhor qualidade de vida, horários flexíveis, E, claro, ter uma oportunidade de trabalho que esteja de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Hoje, esses profissionais estão priorizando esses fatores, no ambiente, no mercado, e muitos também que, às vezes, não estão satisfeitos no seu trabalho atual, querem empreender, querem realizar aquele sonho que nunca teve uma oportunidade, então, acaba pedindo o desligamento, vai empreender ou realmente vai buscar um novo emprego. Parece uma decisão fácil, mas está bem longe disso. A sensação é de medo, de você se jogar e aí guardar no Senhor, falar assim, o Senhor vai me sustentar e eu vou conseguir superar esse desafio. É importante, sim, que aquele profissional que vai pedir o desligamento esteja ciente que vai ter ali alguns valores que ele não vai receber quando é desligado por parte da empresa, como, por exemplo, o FGTS, o Fundo de Garantia, o Seguro-Desemprego. Então, realmente, aqueles que planejam sair do emprego, pedir o desligamento, é importante ter uma análise, fazer um balanço ali do que vai ter de gasto, o que de repente vai precisar priorizar por conta desses valores, claro, para não ter algo ali de imprevisto, que às vezes não estava planejando. E bota planejamento nisso. Investir no próprio negócio ou pedir demissão para tentar uma outra profissão ou vaga de trabalho são decisões que também precisam ser tomadas com consciência. Toda mudança vai gerar um medo, vai gerar uma angústia, vai gerar uma ansiedade. Mas é muito importante que, por mais que você esteja num trabalho que emocionalmente ele te consuma e seja negativo em alguns fatores, que você planeje essa transição para que essas emoções elas possam ser, na medida do possíveis, mais elaboradas, para que você consiga lidar bem com essas emoções, para isso não atrapalhar exatamente essa mudança. E a ansiedade ela é esperado, porque é o medo do futuro. Então, se eu tenho medo de que algo ruim possa acontecer, como eu abrir um negócio e dar muito errado, então eu preciso lidar diretamente com esse medo. E a melhor maneira é fazer um bom planejamento, Essa deve ser uma tendência, principalmente da nova geração, buscar um emprego que seja balanceado, com uma boa remuneração, qualidade de vida social e mental fora do ambiente profissional. A geração mais recente, a G, a milênio, ela mudou muito a definição. Antes era trabalhar para viver. Agora, viver e trabalhar, Então, tinha muito a ideia de que o meu trabalho me definiria, Tanto que hoje, ainda atualmente, temos muitas pessoas que se aposentam e adoecem porque elas não sabem ser outra coisa além de produção, de produtivas, o trabalho as definirem. A geração, ela já vem exatamente com essa crítica. Então, o trabalho ele tem uma função, prover financeiramente, você se reconhecer no trabalho, você gostar daquilo que você está fazendo. E quando isso não se encaixa, a mudança, ela acontece.
acontece principalmente pela falta de crescimento dentro do próprio trabalho, quanto também não se sentir valorizado ou várias questões emocionais problemáticas que uma empresa pode ter. Porque hoje o trabalho ele é um espaço em que você gasta muitas horas do seu dia, mas ele não é mais aquele lugar para essa geração que você quer viver lá. A sua vida não se define pelo seu trabalho, ele apenas faz parte da vida. Vale muito a pena, né? Você tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes a gente, sendo empreendedor, surta, mas daqui a pouco a gente não volta, vamos lá, vai dar certo. E assim, eu aconselho sim, a pessoa que tem essa disposição, que queira realmente ter uma qualidade de vida melhor, a empreender. Agora a gente muda de assunto porque faltam 4 meses para as eleições municipais deste ano e já estão abertas as inscrições para quem quer ser mesário. Atenção você que já foi mesário ou então quer ser mesário pela primeira vez nas eleições municipais de 2024, já estão abertas as inscrições. Nós vamos conversar agora com o Hernande Ramos, ele que é chefe de cartório aqui em São José. Hernande, obrigado por falar com a gente. Já estão abertas as inscrições, então o interessado, como que ele faz para fazer essa inscrição e ser mesário esse ano? Obrigado por falar com a gente, Hernande. Eu que agradeço aí esse apoio que vocês estão nos dando para entrarmos em contato com os mesários. Ele pode nos procurar através de alguns canais de comunicação. Ele pode vir presencialmente no cartório eleitoral, ele pode acessar o nosso site, lá ele buscar por mesário voluntário, ou através do nosso aplicativo, que chama e-Título, e aí estar se voluntariando para trabalhar nas eleições. E Hernande, quem pode ser mesário nas eleições deste ano? Existem algumas pessoas que não podem, existem alguns requisitos, né? Sim, primeiro a pessoa tem que ser eleitora, estar com o título regular e ter mais de 18 anos, ser maior de 18 anos. Aí tem algumas situações que não pode ser mesário. Por exemplo, não pode ser candidato, nem parente de candidato até 2º grau, policiais, comissão executiva, quem pertence à comissão executiva de partidos políticos e cargos de confiança da administração pública. Então, tirando essas situações, os demais podem se voluntariar. Uma dúvida importante, o mesário ele vota ou ele não vota? Como é que funciona? Sim, o mesário, como todos os eleitores, tem direito ao voto e aí a gente já procura convocar o mesário para trabalhar na mesma escola que ele vota para poder facilitar o voto dele, para que ele possa votar normalmente no dia da votação e trabalhar. E quais são aqueles benefícios, né? Que o mesário, ele por participar de algumas situações, ele tem alguns benefícios para poder participar, né? Sim, o mesário, por estar trabalhando voluntariamente ou convocado pela Justiça Eleitoral, ele tem direito a 2 dias de folga por cada dia que ele trabalhar, seja no primeiro turno 2 dias, aí no segundo turno mais 2 dias. Nós também oferecemos um treinamento e desse treinamento o mesário também faz jus a 2 dias de folga. Pagaremos também o auxílio alimentação no valor de R$ 60. É critério de desempate em alguns concursos públicos, desde que conste no edital. Também o mesário que é universitário, ele pode utilizar essas horas trabalhadas para a Justiça Eleitoral no dia da votação como horas complementares na faculdade. E Hernande, também como é a comunicação para o mesário que será convocado, né, que vai participar? Como que funciona esse contato com a pessoa depois? Sim, desde o período de 2020, que foi aquele período da pandemia, a gente teve que fazer contatos pela internet, através de e-mail ou pelo WhatsApp. Então, esses dois são os meios oficiais. Só se a gente realmente não encontrar o mesário, e aí sim, por esses 2 meios, a gente pode mandar carta ou pedir para algum oficial de justiça ir lá para entregar a nomeação para o mesário. Então, para a gente encerrar, até quando as pessoas interessadas, os mesários, podem fazer a inscrição para participar das eleições deste ano? Sim, como as eleições serão no primeiro turno, dia 6 de outubro de 2024, eles podem estar se voluntariando até o dia 6 de agosto, que são 60 dias antes das eleições. Perfeito. Então, Hernande, mais uma vez, obrigado por falar com a gente. Então, reforçando, se você aí de casa tem interesse em ser mesário, você tem até o dia 6 de agosto para fazer a sua inscrição, mas seja um bom brasileiro e não deixe para a última hora. Se você está interessado, já procure o cartório eleitoral mais próximo, então até mesmo no seu celular, através do e-Título, enfim, de todos os meios possíveis para fazer a sua inscrição para ser mesário nas eleições municipais de 2024. De São José dos Campos, Pedro Coralha. E atenção, motoristas que passam pela Dutra no trecho de São José.
As obras de ampliação chegaram na altura do bairro Chacras Reunidas, no quilômetro 156, sentido Rio de Janeiro. Você está vendo que essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. A mudança no trânsito vale a partir de hoje e é por causa do avanço nas obras para aumentar a capacidade nas marginais da rodovia. No nosso site, então, você confere as rotas alternativas e os detalhes da obra. Primeira pausa e daqui a pouco a gente vai falar como o tempo seco interfere na nossa saúde. A gente já volta. Taubaté divulgou hoje a última ADL, a avaliação de densidade larvária. No mês de maio, o número ficou em 1,2, menor que o registrado em janeiro deste ano, quando estava em 3,2. Mas ainda não é o ideal, já que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o índice fique abaixo de 1. Esse índice, como ele se refere ao número de larvas do mosquito, ele está mais ligado à infestação de Aedes aegypti do que propriamente ao número de casos. Quando a gente compara com janeiro, por ser um mês mais quente e chuvoso, realmente é esperado que se encontre mais larvas do que agora no mês de maio. Maio já está mais frio, o mosquito leva mais tempo para se desenvolver, desde o ovo até o adulto, ele se reproduz numa quantidade menor, e também já chove menos. Então, há menos disponibilidade de recipientes com água parada, justamente porque nós não vamos encontrar recipientes com água de chuva parada. A maioria são recipientes com água que o ser humano mesmo faz chegar até esses recipientes. E quando a gente compara a pesquisa feita no outono do ano passado, que foi feito no mês de junho, também houve diminuição desse índice. Então, se a gente comparar outono de 2023 com outono de 2024, a gente percebe que o índice do outono de 2023 foi 2,0 e agora foi 1,2. A maioria das larvas foram encontradas naqueles ralos aonde escoa a água do quintal. Então, nesse momento, é o tipo de recipiente mais importante para a gente ficar atento. É lógico que não devemos abrir mão dos outros. Geralmente, você lava no quintal, ou solta alguma água de alguma máquina, alguma coisa que vai parar nesse ralo. Então, depois, é importante colocar água sanitária nesses ralos, pelo menos 2 vezes por semana, com intervalo de 2 a 3 dias. Coloca um tanto de água sanitária que seja suficiente para matar essas larvas que estiverem lá. Então, não adianta colocar só um pouquinho. E outro recipiente muito importante, que tem sido recordista também, quase todas as avaliações, está sempre nos primeiros lugares, são os vasinhos de planta e aqueles pratinhos que ficam embaixo desses vasos. Isso aí a gente nunca pode descuidar, e mesmo agora, em uma época que não chove, a gente rega as plantas. Então, é importante a gente não deixar aquela água da rega ficar parada e criando moscas, né? Criando mosquitos e as larvinhas do mosquito Aedes aegypti. Mais de 11 mil casos de dengue foram registrados até agora em Taubaté. A gente continua falando de dengue porque São José confirmou hoje 25 novas mortes pela doença. Agora a região chegou a 254 vítimas por dengue. As cidades com o maior número de mortes estão aparecendo. Aqui no telão a gente começa falando de São José, que agora é a cidade com mais mortes, com 95. Jacareí vem em seguida com 75 mortes. Taubaté tem 33 e Pindamonhangaba tem 17, totalizando então 254 mortes na nossa região. Se você quiser ver os números por cidade, é só acessar o nosso site, o thmais.com.br/vale. E ontem nós falamos, que o tempo estava mais seco. Para amanhã, continua o alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para a umidade baixa do ar. Por isso, a gente conversou mais cedo com um médico sobre os cuidados que devemos tomar com a nossa saúde. Esse período de tempo mais seco, de ar mais frio, gelado também, que a gente está vivendo agora, os problemas respiratórios eles costumam ter uma tendência maior a aparecer, principalmente os problemas inflamatórios, Então, a asma, a rinite alérgica, a bronquite, são problemas que
agora costuma aparecer, ter uma incidência maior nessa época do ano mesmo. Os principais cuidados que a gente vai ter que ter agora, nessa época do ano, é tentar lembrar sempre assim, de umidificar a via aérea, né? Então, seja através de umidificador, através daquelas táticas que a gente faz em casa, né? De colocar um lençol úmido em casa para você ter a evaporação da água. E também tentar lembrar sempre de beber muita água, que faz parte, né, da hidratação da via aérea também, não só do corpo, mas da via aérea. E evitar atividades físicas, principalmente naqueles momentos de tempo mais seco, né, que é o meio-dia, né, que o ar vai estar mais seco. Então, assim, também é um cuidado importante para a gente ter com a via aérea agora nesse momento. É uma pergunta frequente que a gente vê, né, isso aí agora. Isso aí, é uma gripe, é uma rinite, é uma sinusite, é um resfriado, é uma coisa que deixa todo mundo mesmo na dúvida, né? O primeiro sintoma de alerta que a gente fala para todo mundo é a febre, né? Então, assim, nenhum quadro alérgico ele vai trazer ao paciente febre. Ou também o paciente que nunca teve alergia, não é um paciente que costuma ter alergia, de repente começa a tossir, ter mal-estar, dor no corpo. Então, esse é um paciente que fala, é uma rinite? Não, muito provavelmente seja uma gripe, um resfriado. Além da febre, a prostração, aquele cansaço, mal-estar, que assim, é muito mais comum em quadros virais do que em quadros alérgicos também. Você é um paciente que já sabe que tem essa doença alérgica, né, rinite, bronquite, asma, né? Então a gente sempre orienta já a ir fazendo um tratamento, até um tratamento mais contínuo, não só nessa época do ano. Vamos saber então como vai ficar o tempo amanhã na região. Além do tempo seco, ainda pode gear nas primeiras horas do dia em algumas cidades do Vale. Vamos lá. A gente começa aqui falando da cidade de Lorena, que tem sol e a máxima fica em 29 graus e a mínima em 15. Em São José, a máxima fica em 29 graus também e a mínima em 13 graus. Em São Sebastião, a máxima fica em 28 graus e a mínima em 18. Em São Bento do Sapucaí, a máxima fica em 25 graus e a mínima em 11. Mais uma pausa, daqui a pouco a gente vai falar sobre festa junina. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos na época das festas juninas e as decorações com bandeirinhas, fogueiras fazem o maior sucesso, não é? Mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Com o período de festas juninas, muitas novas ocorrências aparecem para o serviço de abastecimento de energia elétrica em todo o estado de São Paulo. Nós conversamos com o Estevão Schettino, ele que é gestor de operações da EDP. Ele falou sobre as principais ocorrências nessa época do ano. Festa junina é um momento de alegria e descontração, né? Mas tem que ter sido tomados alguns cuidados para evitar que aconteçam acidentes. Somente na hora de amarrar bandeirolas, né, as bandeirinhas, iluminação também, não usar os postes da rede de energia, né, tanto os postes da rua quanto os postinhos das casas, porque ali pode se aproximar da parte energizada e sofrer um acidente, né, e também tem a questão da altura. É muito importante também a atenção para não fazer fogueiras embaixo da rede, né, que a própria fumaça pode gerar alguns curtos-circuitos e vir a interromper o fornecimento de energia elétrica, e principalmente na hora de montar as barraquinhas. Se for ter uma festa, uma barraquinha, não puxar uma extensão da casa de algum consumidor, algum cliente, para atender toda essa carga, né? Então, solicitar um eletricista para fazer um dimensionamento da carga e solicitar uma ligação provisória para a EDP, que aí sim com capacidade para suprir toda a festa, sem ter aquelas apagões no meio da festa e evitar de ter um curto-circuito ou um acidente. Basta acessar qualquer um dos nossos canais de atendimento, né? A agência, o call center, o site, né, da EDP online, e fazer uma solicitação. O custo é o custo da energia, você vai se pagar pela energia utilizada, né, nesse período, e aí você consegue garantir que toda a festa aconteça com segurança e alegria, né? Algo muito comum também neste período do ano é a soltura de balões, que é crime. E o Estevão também falou sobre essas ocorrências no abastecimento elétrico no estado. Infelizmente, ela é praticada, mas ela tem que ser combatida, né? Porque além de poder causar incêndios, onde o balão
acaba caindo, muitas vezes ele cai sobre a rede elétrica, causando interrupção de energia, às vezes impactando uma cidade inteira, dependendo de qual sistema elétrico ela pegar, né? Então, se vocês de casa estiverem em uma festa junina, uma quermesse e se deparar com alguma situação de risco, entre em contato imediatamente com a EDP através dos contatos de comunicação. De São José dos Campos, Pedro Coralha. E com a chegada destas festas juninas, as lojas de fantasias e de decorações já estão movimentadas. Vendas aquecidas para o mês de junho. Pela fachada desta loja, já dá para saber em que época do ano estamos. Com a chegada do mês de junho, a Fernanda já mudou toda a decoração e reorganizou as roupas dos manequins para ganhar a atenção dos clientes. A gente quer trazer algo diferenciado do mercado, né? Então, para a gente conseguir, a gente tem que fazer um planejamento 6 meses antes, para trazer lá do Nordeste mesmo, daquelas grandes festas, grandes pessoas que sabem fazer, que conhecem do produto, né? Então a gente encomenda 6 meses antes para trazer esses vestidos e essas roupas dos meninos para Taubaté e vender para todo o Vale. Vestidos, camisas xadrez, adereços, não faltam opções de como se produzir para as quermesses. Tem bastante mãe que procura por conta das festas juninas das escolas. A gente tem a linha mais básica, né, de vestido de festa junina que chega no valor começa no valor de 169, 179 e vai até 319,90, que são os vestidos de luxo, feitos de algodão, 100% algodão, todo emperequetado, cheio de laço, lacinho para o cabelo. Mas não é somente o setor do vestuário que comemora a chegada do mês de junho. Bom, com o friozinho e as festas juninas chegando, o que não pode faltar são as tradicionais decorações. Geralmente, assim, são coisas que são mais básicas, né? Do tipo bandeirinha, balão, as coisas para enfeitar a casa, para enfeitar uma festa de aniversário. Tem gente que também tem escola, vem comprar as coisinhas para enfeitar um ponto comercial, escolas, coisinhas assim. E é uma época muito boa para a gente, que é lojista, né? Então, junto com outras datas comemorativas, como Páscoa, Natal, Halloween, é uma época muito comemorada, né? Por ser uma coisa bem tradicional mesmo, né? E assim como as roupas, na decoração os valores também variam e dá para deixar sua festa muito bonita sem gastar muito. O mais baratinho, acho que enfeita bastante, são as bandeirinhas de papel de seda, que é alguma coisa bem tradicional, né? Que é a partir de R$2. E coisas mais elaboradas como espantalhos gigantes, balões gigantes. A galera pode vir comprar, que vai encontrar, vai conseguir deixar a decoração bonita, pode encontrar, vai encontrar tudo aqui. Vai, com certeza vai deixar uma data muito mais especial. E fica lindo, né? E assim a gente chega ao fim do nosso jornal. Obrigada, viu, pela sua companhia. Agora tem mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero. Então se cuide, um beijo e boa noite.